O seu passado te trouxe até aqui. Existem pessoas que precisam fazer as pazes com o seu passado para poderem recomeçar as suas vidas. E se você é uma dessas pessoas, escreva aqui o seguinte comentário: eu quero recomeçar. E ouça essa mensagem até o final, pois eu vou te dar dicas de como abandonar as coisas do passado e seguir em direção ao futuro. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus, mas hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Existem algumas experiências que nós de fato não precisaríamos ter vivido, pois em casos de abuso, violência e outras coisas relacionadas a isso, infelizmente nada se aproveita. E nesse caso não há lições para aprendermos, pois quando passamos por isso, somos apenas vítimas de alguém perverso. Mas tirando essas situações terríveis que nenhum ser humano deveria viver, existem aquelas inevitáveis pelas quais todos nós passamos. Quando falhamos em um exame para tirar a carteira, quando somos demitidos daquele emprego que era tão importante para nós, quando terminamos aquele namoro que parecia que ia dar em casamento, ou até quando nos despedimos de algumas amizades que parece que iam durar para sempre. São coisas que aconteceram no nosso passado e às vezes nós preferimos esquecê-las, pois lembrar delas nos causa muita dor e ansiedade. O poeta Alfred Tennyson uma vez disse assim: sou parte de tudo que conheci. E isso é muito verdadeiro. Por bem ou por mal, as experiências que tivemos, mesmo aquelas que queremos a todo custo esquecer, nos tornaram quem nós somos hoje. É engraçado pensar que, sem alguns tropeços do passado, eu e você não estaríamos aqui hoje. Talvez não saberíamos hoje o que sabemos. Até mesmo os erros que nós cometemos no passado, as palavras duras que dirigimos às pessoas que mais amamos, todo choro, todo riso, toda vitória e toda derrota, tudo isso nos trouxe até aqui. Talvez, ao olhar para a sua vida, você perceba que não está onde gostaria de estar. Mas de alguma forma, se você olhar para trás, você vai perceber o caminho que você trilhou até hoje. E você saberá que não está mais onde costumava estar. Por mais doloroso que tenha sido o passado, ele te ajudou a amadurecer, a crescer e a ter uma visão mais ampla dos seus problemas e da sua vida. Muitas vezes não conseguimos perceber esse crescimento, pois olhamos para trás e queremos fantasiar como a nossa vida teria sido sem algumas coisas, ao invés de encararmos a nossa realidade e pensarmos da seguinte maneira: mesmo com tudo o que se passou, o que eu posso fazer daqui para frente em minha vida? Por isso, é necessário fazermos terapia, buscarmos atender melhor aos anseios da nossa mente, pois às vezes voltamos no passado sob uma perspectiva muito ferida, ao invés de usarmos a compreensão e a sensibilidade para entendermos que, em nossa vida, não aconteceu somente aquilo que queríamos. Porém, de um jeito estranho, confuso e maravilhoso, tudo o que passamos nos transformou, nos tornou quem somos hoje e ainda nos deu a oportunidade de sermos quem quisermos ser daqui para frente. Não olhe para o seu passado com olhos de rancor, mas sim com olhos de compaixão, para que o seu futuro seja baseado no que você fizer daqui em diante.
e não baseado somente naquilo que aconteceu com você lá atrás. Coloque-se no lugar do outro. A coisa mais nobre que você pode fazer é dar aos outros aquilo que às vezes falta para você. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre esses pequenos sacrifícios que fazemos pelos outros, que no fim das contas acabam mudando a nossa vida também. Se você deseja aprender a viver de uma forma mais sábia e tranquila, escute essa mensagem até o fim. Um dos segredos da vida é que tudo o que realmente vale a pena fazer é o que fazemos pelos outros. Essa é uma frase do autor Lewis Carroll, que carrega grande sabedoria e verdade. Por mais que seja difícil praticar o altruísmo às vezes, não praticá-lo pode ser extremamente ruim para a nossa própria saúde mental. Altruísmo é um tipo de comportamento encontrado em seres humanos e em outros seres vivos, em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros. Ou seja, é praticamente agir de forma voluntária para que o outro seja feliz ou fique feliz. E por que é tão importante praticarmos o altruísmo? Quando nós não procuramos saber dos problemas das pessoas que nos cercam, nós ficamos focados apenas na nossa própria mente e em nossos próprios problemas. E isso os potencializa e faz com que eles pareçam muito maiores do que eles realmente são. E aqui eu não estou dizendo para você ajudar as pessoas para que, ao comparar os seus problemas com os problemas delas, você pense, a minha vida não é tão ruim quanto a de tal pessoa. Não é isso, de forma alguma. Mas para você entender que todo problema que você enfrenta tem começo e fim. E toda situação, por mais dolorosa e devastadora que pareça, de um jeito ou de outro passará e também terá um fim. Quando nos colocamos no lugar do outro, começamos a enxergar o nosso lugar no mundo e entendemos que muitas vezes, mesmo com o nosso coração quebrado e cheio de coisas para serem tratadas e curadas, nós ainda temos muito mais a oferecer do que receber. E temos muito mais motivos para agradecer do que lamentar. Comece hoje mesmo a praticar a empatia e você verá mudanças não só nas pessoas à sua volta, mas também na sua própria vida. Dê aos outros aquilo que ainda te falta, pois à medida em que você faz isso, seu coração vai sendo curado e você vai tratando daquelas coisas que tanto te ferem. Tudo importa. Você gostaria de ser alguém que acrescenta na vida das pessoas e que torna a caminhada dos outros mais leve? Escute essa reflexão de hoje. Eu quero te dar dicas que vão fazer com que o seu impacto na vida dos outros seja diferenciado. E como uma atitude positiva, eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu serei extraordinário. Escreva isso. Em um livro chamado Extraordinário, da autora R.J. Palacio, tem uma frase que diz assim: quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. E logo que eu li essa frase, eu fiquei extremamente reflexivo. Ao longo dos nossos dias, nós nos deparamos com algumas oportunidades. E sempre temos duas opções. E frequentemente acontece de termos a oportunidade de estarmos certos ou sermos gentis. E o que nós escolhemos? Muitas vezes preferimos estar certos, principalmente quando se trata de alguém da nossa família ou alguém com quem temos muita convivência.
pois com as pessoas que não conhecemos muito bem, nós até conseguimos manter uma pose e sermos gentis. Mas com as pessoas que temos mais familiaridade, nós negamos a gentileza e despejamos sobre elas toda a nossa impaciência. Todas as nossas atitudes importam, e não somente aquelas que tomamos quando estamos querendo impressionar alguém ou conseguir algo. Você quer fazer a diferença e ser alguém que acrescenta na vida das pessoas? O único jeito de fazer isso é praticar a gentileza e a paciência com aqueles com quem nós mais convivemos. Pois se apenas fizermos isso com as pessoas de fora, a nossa gentileza será sempre falsa e sempre teremos que nos esforçar muito para colocá-la em prática. Alguns vivem uma fachada e criam um personagem gentil quando querem se destacar no seu trabalho, na vida acadêmica ou até mesmo quando estão no início de um relacionamento. Mas tudo isso é em vão, pois ninguém consegue sustentar uma imagem por muito tempo e logo as máscaras caem. Seja gentil, pois cada pessoa que você encontra está travando uma batalha. Esta é uma frase de Ian McLaren. E quando a lemos, pensamos nas pessoas que conhecemos ao longo da vida, mas não pensamos naquelas pessoas que conhecemos por toda a nossa vida. Todos enfrentam uma batalha interna, inclusive a pessoa que se encontra no cômodo ao lado de você, enquanto você ouve essa mensagem. Portanto, seja gentil, pratique a gentileza no dia a dia, com as pessoas que você já conhece, pois assim isso se tornará algo natural em sua vida, ao invés de ser algo penoso ou de ser apenas uma fachada. Lembre-se, tudo importa. Desde a maneira como você fala com as pessoas que te veem todos os dias, até o tipo de pensamento que você alimenta sobre elas diariamente. Tudo isso fará diferença. Pequenos gestos de gentileza que você cultivar vão criar ondas gigantescas de bondade e de amor. Respeite o seu processo. As pessoas de sucesso que vemos hoje, aquelas pessoas cheias de energia, com uma personalidade admirável, essas pessoas passaram e ainda passam por um processo longo, complicado e por diversas vezes solitário. O que nós vemos de alguém é somente a ponta do iceberg. Tudo o que é belo, tudo o que é bom, tudo aquilo que é digno de admiração, todas essas coisas levam tempo para se tornarem assim. Você já viu uma planta ou uma flor depois que elas cresceram, certo? Mas você já plantou algo com suas próprias mãos e acompanhou o seu crescimento? A sensação é outra. E quando o resultado final chega, a admiração que temos é ainda maior, pois participamos do processo de crescimento daquela planta. Porém, só quem já passou ou está passando por um processo pessoal sabe o quão difícil é encontrar beleza na espera. Somos impacientes, queremos ver o resultado e não o processo. Mas é impossível chegar a um sem passar pelo outro. E não aprender a apreciar o seu processo enquanto ele acontece pode ser torturante, pois nos impede de perceber que algo está acontecendo, mesmo que aos poucos, mesmo que seja um dia de cada vez, um passo de cada vez. Ao invés de olhar para os lugares onde você ainda não chegou, para as metas que ainda não foram alcançadas e para os dias em que você se sentiu tão estagnado que simplesmente não conseguiu concluir nenhuma tarefa, olhe para trás
e tente enxergar por onde você esteve, o que você conseguiu superar e tudo aquilo que, depois de muita dificuldade, você conseguiu deixar para trás. Respeite o seu processo, pois ele é somente seu. Uma vez que você começa a se tratar com carinho e não com impaciência, tudo à sua volta muda, inclusive o seu relacionamento com as pessoas que você ama. Não desista, persevere. A perseverança é uma qualidade que devemos cultivar em nós. Às vezes vamos encontrar desafios que parecem ser grandes demais, além das experiências dolorosas que são capazes de deixar marcas em nosso ser. Embora tudo possa parecer perdido em alguns momentos da vida, situações como essas fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas eu sei que nem sempre é fácil encontrarmos forças dentro de nós para poder prosseguir, não é verdade? O inesperado tem essa característica de manter as pessoas estagnadas, seja em uma situação de doença, de morte, de demissão, a descoberta de uma traição, ou em um trauma, um abuso na infância, um abandono ou um bullying. Para enfrentar momentos ruins ou as feridas que foram provocadas por esses momentos e que não foram cicatrizadas, é preciso fazer um esforço a mais. No início, qualquer atitude extra pode parecer fora de cogitação. O cansaço, o esgotamento psicológico e o estresse podem impedir a gente de ver as possíveis soluções para os nossos problemas. Mas acredite, essas soluções aparecem mais cedo ou mais tarde, quando você persevera. O desânimo pode surgir de uma forma repentina na vida de algumas pessoas. Alguns também aprendem esse comportamento dos pais, ou o desenvolvem ao longo da infância e da adolescência. Por exemplo, pais que permitem que seus filhos desistam de tudo sem questionamentos, encorajam esse comportamento, embora eles não tenham a ciência disso. Outra razão para a desistência frequente é a incapacidade de lidar com as emoções, que despertam da falta de experiência ou de conhecimento. Quando as pessoas se sentem envergonhadas, irritadas ou frustradas, elas logo desistem dos seus objetivos e procuram outros para preencher o seu tempo. Em alguns casos, as situações que enfrentamos são muito árduas. O estresse que vem dessas situações pode nos provocar tanto cansaço, seja ele mental ou físico, que a vontade de desistir de tudo aparece sem nenhum convite. E muitas vezes nós ficamos pensando, para que seguir em frente com toda essa dificuldade? Não existe um caminho mais simples? Às vezes não. Às vezes precisamos passar por experiências ruins para aprendermos lições valiosas para o nosso crescimento pessoal. Na hora, essas situações podem parecer extenuantes, difíceis de suportar, mas depois você vai conseguir olhar para trás e pontuar exatamente quais elementos te ajudaram a ser a pessoa que você é hoje. A desistência não proporciona isso. Ela, na verdade, gera arrependimento quando olhamos para trás e percebemos que desistimos antes da hora, ou que tínhamos capacidade para persistir, mas não aproveitamos aquela experiência. O hábito de desistir também pode levar à depressão. A pessoa que desiste facilmente das coisas, ela não consegue compreender por que age daquela forma.
e por isso ela acredita haver algo de errado com ela. Ela pode pensar que é mais fraca ou que é menos competente que as demais, além de dificilmente sentir a satisfação de ver um grande feito dela concluído. Eu sei que tudo o que eu estou falando aqui não pode ser considerado de uma forma generalizada. É claro que às vezes desistir é a melhor opção. Quando nós não estamos preparados para um desafio, aí nós podemos pausar os nossos esforços, refletir a respeito das características deles e reunir recursos suficientes, sejam intelectuais ou materiais, para prosseguir. Mas perceba que isso não foi uma desistência. Você simplesmente adiou de uma forma sensata e equilibrada aquilo que é o seu objetivo, até que você tenha condições de lutar por ele. Eu quero terminar dando 7 dicas de como você pode ser uma pessoa persistente. Primeiro, seja sincero consigo mesmo. Segundo, motive-se diariamente. Terceiro, estabeleça metas que sejam realistas. Quarto, viva no presente. Quinto, tente de novo e de novo, e quantas vezes for necessário. Sexto, cuide da sua saúde emocional. E sétimo, mantenha-se otimista. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje.